E agora a estreia da grande reportagem Peso à Medida, que aborda o drama da obesidade. Só em Portugal, 10% da população sofre desta doença. A obesidade em Portugal afeta 1 milhão de pessoas, sendo que cerca de 3,5 milhões são considerados já pré-obesos. A alteração nos hábitos alimentares, como o maior consumo de proteína animal associado ao sedentarismo, favorece a tendência crescente desta doença. A obesidade hoje é considerada a segunda causa de morte evitável em Portugal e em muitos países. Então, sabe-se hoje, por exemplo, que se uma pessoa consegue, por exemplo, perder mais ou menos 10% do seu peso corporal, o que não é muito, ela consegue diminuir os seus níveis de colesterol, diminuir a tensão arterial, diminuir o risco de infarto, de tromboses ou acidentes vasculares cerebrais e também de neoplasias. É quase, diríamos, a mãe de todas as doenças, porque à obesidade se associam todo um conjunto de fatores de risco que não se adicionam, quase que se multiplicam. A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública em Portugal e é importante que a população esteja informada quanto aos seus riscos para a saúde. É através do índice de massa corporal que conseguimos perceber quem é obeso e quem corre riscos de vir a sofrer desta doença. Esse índice de massa corporal ele deve ser mantido mais ou menos abaixo de 20. Quando existe um índice de massa corporal acima de 25, se diz que a pessoa está com sobrepeso e acima de 30, essa pessoa está obesa. Acima de 35, com alguma comorbidade, ou seja, alguma doença associada, como hipertensão ou diabetes ou outro tipo de doença que tenha relação com a hipertensão, já existe uma indicação para cirurgia. Mas os fatores de risco não se refletem apenas no peso ou na imagem. A nível psicológico, são vários os sentimentos negativos que acabam por condicionar a própria qualidade de vida. Podem estar mais vulneráveis ao desenvolvimento de perturbações psicológicas como a ansiedade e a depressão. São pessoas que muitas vezes se sentem incapazes de participar em determinadas atividades, como atividades sociais, familiares e profissionais, e acabam por sentir que a única saída é o isolamento. Além disso, a ingestão de alimentos mais calóricos acabam por servir como um refúgio emocional. E acabam por se refugiar na comida, principalmente alimentos mais calóricos, como os doces, quase para aliviar a pressão interna que se sentem derivada destes conflitos. Depois o que acaba por acontecer é que, numa primeira instância, comer muitos doces acaba por servir como um alívio, mas depois não é suficiente. A pessoa quer comer mais e mais. E depois este comportamento leva a uma culpa imensa e a pessoa fica imersa em sentimentos de desvalorização, de culpabilização, de tristeza, angústia. Para inverter esta trágica tendência, existem já várias possibilidades, mas o primeiro passo é consultar um especialista que acompanhe o seu processo e o ajude a mudar o seu estilo de vida. Soluções em que diminuem a absorção das gorduras no tubo digestivo, portanto existe alguma medicação para isso, ou medicamentos que tentam dar a sensação de saciedade, a pessoa estar repleta, já não ter vontade de comer, e que são essencialmente a ingestão de fibras. E isto são os dois tipos de medicação mais frequentes. Depois, eventualmente, temos soluções um bocadinho mais drásticas que passam pelas cirurgias, para a cirurgia da obesidade, em que se diminui o volume do estômago ou uma parte em que se tira uma parte até do intestino, para que diminua a absorção dos alimentos que a pessoa faz. Hoje em dia, através do Serviço Nacional de Saúde, existe já um Plano Nacional de Combate à Obesidade através do controle da alimentação. Espera-se assim que os números de obesos diminua, já que em Portugal são cerca de 10% da população.